mais cedinho, porque não vai ter lugar, tá? Uma alegria receber aqui o pastor Bruno, né? Que Deus te abençoe e que te use grandemente. Infelizmente eu não vou poder estar aqui amanhã, que amanhã eu estou ministrando lá na cidade de Pelotas. Mas o Senhor está aqui. O Senhor dos Exércitos está aqui. E vai fazer maravilhas. O que é o desejo do meu coração, que você seja grandemente edificado, tá? E que você possa ser grandemente abençoado. E que nessa escola, crentes, jovens, possam ser batizados com o Espírito Santo. Tá? Mas isso pode acontecer, é o que nós queremos que aconteça. Tá? Jovens serem cheios do Espírito Santo. Amém? O Salmo de 119, o versículo 97, ele vai nos dizer assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Eu quero deixar estes versículos para todos os jovens, para todos que estão aqui nessa noite, que possamos alcançar este coração, esse entendimento da palavra de Deus, que vamos ouvir nesta noite o Alex falando sobre uma matéria tão atual que nós estamos vivendo, os dias finais da igreja na terra. Amém? Que Deus abençoe. Devolva a palavra a Vanessa, que está com a pauta da reunião. Obrigado. Glória a Deus. Vamos ouvir novamente a banda louvando o Senhor. E eu convido você a se pôr de pé neste momento para adorar a Deus juntamente com a banda. Aleluia.
trouxe de volta ao jardim. Eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. Quantos creem que Ele levou sobre si nossos pecados, nossas dores? Aleluia! O véu se rasgou, me aproximou da presença do Senhor. Sangue carmesim derramou por mim, me trouxe de volta ao jardim. Eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. Eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. O teu perfeito amor Aleluia! não enxergou a dor. Morreu aquele na cruz, morreu o meu Jesus, morreu o meu Jesus. O teu perfeito amor não enxergou a dor, me viu além da cruz, morreu meu Jesus, morreu meu Jesus. Eu fui redimido, Bate a mão! aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. Eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. Aleluia! Se hoje nós estamos aqui é porque fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Queridos, permaneçam de pé neste momento. Nós vamos ouvir a palavra pelo nosso evangelista irmão Alex Anivan. E eu convido aqui a Francine para passar e estar orando. Glória a Deus. Oremos, igreja.
Jesus amado, Pai maravilhoso, estamos aqui com o Teu servo, Pai, que vai ministrar a Tua palavra essa noite, Pai. Derrama a Tua graça sobre a vida dele, sobre cada um de nós que está aqui, Senhor, essa noite. Te pedimos, Paizinho queridos, estamos aqui de peito aberto para sermos edificados por Ti, Senhor, por essa palavra que será ministrada. Guarda o Teu filho, guarda a Tua casa, Pai, cada um que está aqui. Transforma, Senhor, através da Tua palavra, renova nossas forças, a nossa fé, Paizinho querido, e nos ensina, Pai, um pouquinho mais. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Graças a Deus, motivo de alegria estarmos juntos para louvar, adorar ao Senhor e aprendermos mais da sua palavra. Queridos, ainda em pé, abram comigo Mateus capítulo de número 24. Já fizemos leitura do versículo 3 ao 13. Vamos ler o versículo 32 agora. Enquanto vocês procuram, gostaria de deixar aqui então os nossos cumprimentos ao pastor Joel, à irmã Raquel, também ao presbítero Luiz, que nos fez o convite, nosso coordenador dos jovens, a sua esposa. Ficamos felizes pelo convite em estarmos aqui com vocês. Também a todos os nossos líderes de jovens, todos os nossos jovens que estão presentes nessa noite, para estarmos aqui louvando, adorando ao nosso Deus e aprendendo desse tema, desse assunto tão importante, que é contemporâneo, claro, aos dias em que nós estamos vivendo. Então, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 32 agora. Todos acharam? Amém? Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabem que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que estou próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Amém, queridos, podem tomar os vossos assentos. Também nosso cumprimento ao pastor Bruno, nosso irmão, nosso amigo, também poder rever nesta noite. Deus abençoe, pastor Bruno, uma alegria tê-lo conosco. Muito bem, queridos, o assunto então que o Luiz nos passou é sobre os tempos do fim. E nós, a nossa geração, nós vivemos sob uma máxima de que estamos vivendo os tempos do fim, os últimos tempos, os últimos dias, a história final. Estas expressões, fim dos tempos, últimos dias, últimos tempos, se referem a uma época, se referem a um tempo em que esse mundo, em que esse sistema, contaminado pelo pecado, inflamado pelo pecado, chegará assim a um final. E a verdade é que esse assunto, ele sempre permeou a mente da humanidade. No decorrer de toda a história, sempre se falou sobre os tempos do fim, ou o fim dos tempos. Porém, nos dias em que nós estamos vivendo, o assunto tem ganhado uma maior notoriedade, maior relevância, diante de todas as coisas que nós estamos vendo e aquilo que está acontecendo. Não sei quantos sabem, mas existe o relógio do juízo final, nós estamos passando aí. Esse relógio do juízo final, ele foi criado em 1947, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, por um grupo de cientistas, o Boletim de Cientistas Atômicos. E lá em 1947, o relógio do juízo final, é óbvio, quando marcar a meia-noite, a ciência entende que algo vai acontecer com relação ao fim desse mundo. Em 1947, esse relógio estava faltando 17 minutos para a meia-noite. Porém, agora, no ano de 2024, no decorrer dos anos, esse relógio, agora em 2024, ele foi acelerado. Ano a ano ele vem subindo, se aproximando então da meia-noite. Ele foi acelerado e falta então 90 segundos para o juízo final. Esses cientistas, é claro, eles chegam a essa decisão, tendo em vista tudo o que está acontecendo no mundo, as guerras, o sistema nuclear, o investimento nuclear,
catástrofes climáticas que estamos vendo a cada dia. Então isso é um grupo de cientistas, não tem absolutamente nada a ver com religião, com meio evangélico, mas esses cientistas então chegam a essa conclusão, que estamos chegando a um fim, a um final. Como eu disse, esse assunto tem permeado muito a mente da humanidade. Eu me lembro, alguns poucos anos atrás, quando eu me formei em teologia, quando eu fui fazer a apresentação do meu TCC, e eu falava um assunto relacionado também a esse tema, o fim destas coisas. E nós tínhamos cada aluno 20 minutos para fazer a apresentação diante da nossa banca, e quando eu fui fazer a minha apresentação, tinha outros alunos ainda esperando na fila, então não poderíamos passar do horário, aqueles 20 minutos. E quando eu fiz esta apresentação, falando sobre o final dos tempos, o que a Bíblia nos diz, relacionando hoje com a ciência, com a história secular, enfim, fiz a minha apresentação. Quando terminei, então os coordenadores ali deram o seu parecer, e quando eu ia saindo, um deles disse: moço, você pode esperar um pouco? Eu disse: claro, posso sim. Ele disse: olha, foi muito importante esse teu tema, essa tua apresentação. Eu não sou evangélico, não tenho uma religião, mas eu entendo aqui com os meus colegas que realmente algo vai acontecer. Você pode nos responder algumas perguntas relacionadas ao fim dos tempos e aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz? Eu disse: é óbvio, claro que eu posso. E ali, queridos irmãos, eu fiquei ainda alguns 30 minutos a mais falando com aquelas pessoas, porque havia um entendimento, mesmo não sendo cristãos, evangélicos, que algo vai acontecer, ou que esse mundo, que esse sistema está chegando a um fim. E essa também era a dúvida ou o questionamento dos discípulos em Mateus capítulo de número 24, a leitura que nós lemos. Versículo 13 inicia então com os discípulos fazendo uma pergunta a Jesus: mestre, que sinal haverá da tua vinda, e que sinal haverá do fim do mundo? Como nós vamos entender que esses eventos estão próximos, que a tua volta e que o fim se aproxima? Aí Jesus olha para eles e Jesus deixa uma série de sinais. Jesus orientou os discípulos a observarem os sinais que antecederiam a sua volta e, consequentemente, também o fim de todas as coisas. Então, quando nós falamos sobre o fim dos tempos, o fim dos dias, os eventos finais, sempre está relacionado esse assunto com a volta de Cristo, com o arrebatamento da igreja. Pois, queridos irmãos, a partir da volta de Cristo, a partir do arrebatamento da igreja, é que se dará início a esse processo de fim dos tempos, de fim do mundo, na sua completude. Aí virá a grande tribulação, aí virá o período das dores, aí virá o anticristo e depois o grande juízo de Deus. Então a volta de Cristo, o arrebatamento, será o start, para que esse fim inicie então em sua completude. E é aqui que nós encontramos então a factualidade de que estamos vivendo esses eventos finais, e de que eu e você somos a geração do arrebatamento. Queridos irmãos, queridos jovens, arrebatamento em grego, a palavra é harpazo, e significa ser arrancado de forma rápida, veloz, com grande força e grande poder. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que depois da doutrina da salvação, a doutrina do arrebatamento é a doutrina mais discutida nas cartas e nos livros do Novo Testamento. Todos os livros, todas as cartas, todos os escritores que tiveram participação na escrita bíblica do Novo Testamento, todos eles, sem exceção, falaram sobre o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo. Alguns exemplos de maneira rápida. Quando olhamos para a carta de Tiago, no capítulo 5 e versículo 8, Tiago diz: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Primeira carta, João, capítulo 2, versículo 18, João diz: filhinhos, é chegada já a última hora. Tito 2:13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para nos encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre junto com o Senhor. Isso é lindo, é extraordinário, porque Paulo deixa bem claro, e Paulo usa ali a palavra arrebatamento, ser arrancado. Queridos irmãos, mas continua, aqui não está funcionando, querido, pode passar para mim, faz favor. Continua os escritores sagrados, Hebreus capítulo 10, versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. 1 Pedro 4 e 7, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Não só Pedro, não só Tiago, não Paulo, não João falaram sobre o arrebatamento, mas os próprios anjos falaram sobre o arrebatamento. Atos 1 e 11, quando Jesus estava ascendendo ao céu, os discípulos olhando para cima, dois anjos se colocam ao lado deles e dizem: varões Galileu, porque estão olhando para o céu, esse mesmo Jesus que dentre vós é recebido em cima no céu, ele há de vir outra vez da mesma forma como vós o viste subir. Aleluia. Queridos irmãos, Tiago falou, Pedro falou, João falou, mas eu acredito acima de tudo, não só porque os discípulos falaram, mas acima de tudo eu acredito e creio no arrebatamento, porque o próprio Senhor Jesus falou que viria, que voltaria outra vez. No Evangelho de João capítulo 14, no versículo 1 ao 3, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois eu vou vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejai vós também. E Apocalipse 27, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, queridos irmãos, Tiago, Pedro, João, Paulo, o escritor aos Hebreus, os anjos falaram, mas acima de tudo, Jesus fez a promessa a mim, a você, a sua igreja, de que breve ele voltará para nos buscar. Aleluia! E olhando para o texto sagrado, Jesus ele nos deixa sinais para nós observarmos. E eu já digo de antemão que o século 20 foi o século em que aconteceram ou que se cumpriu os sinais que antecedem a volta de Jesus de maneira muito clara e contundente. Pode passar a próxima imagem. Quando olhamos no texto sagrado de Mateus 24, Jesus nos deixou alguns sinais ali, sinais religiosos que são falsos cristos, falsos profetas, sinais sociais, guerras, fomes, pestes, sinais na natureza, terremotos, coisas espantosas, imoralidade, esfriamento do amor e o brotar da figueira. Quando Jesus fala nestes sinais, aí nós começamos a perceber o quão próximo nós estamos da sua volta. Jesus disse que antes da sua volta surgiriam muitos falsos cristos e enganariam a muitos. Quando olhamos, irmãos, para falsos cristos, isso não é nenhuma novidade para nós, pois o século 20 foi marcado por pessoas que surgiram no mundo se apresentando como sendo Jesus. Atualmente no mundo hoje, existem 30 homens conhecidos a nível mundial, dizendo: eu sou Jesus, eu vim a essa terra trazer a paz e a solução a vocês. Esse rapaz que está na imagem é o Cristo siberiano. Ele tem uma comunidade na Sibéria de mais de 10 mil pessoas, que vive, que trabalha em torno desse suposto Cristo, compreendendo, entendendo que ele realmente é Jesus, que já veio a essa terra. Ah, mas isso é lá na Sibéria, mas nós temos aqui também no Brasil, nós temos esse personagem muito conhecido, que já apareceu em rede de televisão, vai em universidades palestrar, às vezes é ridicularizado, às vezes é zombado, mas ele afirma com toda a convicção de que ele é Jesus que veio trazer a paz e a solução a esse mundo. Então,
queridos irmãos, um sinal evidente que a volta de Jesus se aproxima. Mas Jesus nos disse mais, Jesus disse que haveria fome também. Quando olhamos para o mundo hoje, não há nenhuma novidade a fome no mundo. Não precisa nem olhar para o mundo. Se olharmos aqui para a nossa terra, o nosso Nordeste brasileiro, é uma região onde há muitas pessoas famintas, que não têm o que comer, que não têm talvez uma refeição diária, por dia, uma refeição digna e sustentável. Segundo a ONU, mais de 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. O continente africano é terrivelmente assolado pela fome. No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas passam fome, e estudos revelam que no mundo morrem mais de 10 milhões de pessoas por ano, mais de 20 mil por dia, uma a cada 5 segundos, enquanto eu e você estamos aqui, graças a Deus, bem alimentados, saudáveis, o Senhor nos sustenta, tem cuidado de nós, mas pessoas estão morrendo por fome. E queridos irmãos, há também já estudos que o lixo que é feito, produzido no planeta, relacionado a alimentos, seria suficiente para sustentar a fome de todas as pessoas. Mas aí, claro, tudo isso é um jogo político, há um terrível trabalhar do diabo, de Satanás, mas enfim, é um sinal que antecede a volta de Jesus. Também Jesus nos diz que haveria muitas pestes antes que a sua volta acontecesse. Quando nós olhamos para Lucas, nós não vamos ler todos os textos por conta do tempo, mas Mateus usa uma expressão que é peste, Lucas usa uma expressão que é epidemia. Lucas era um médico, era um doutor, tinha um grego mais polido, e Lucas usa essa expressão. Uma epidemia é uma peste generalizada, muito maior do que uma peste localizada. E quando nós olhamos para pestes, queridos irmãos, o CID, o órgão que faz toda a catalogação das doenças e pestes que existem no mundo, já tem catalogado mais de 15 mil e tantas doenças que existem no mundo, e nós estamos rodeados por pestes. Uma criança, quando nasce, ela já é submetida a um rigoroso cartão de vacinas, que tem que se vacinar, para que venha estar imune a todas essas pestes que existem. Mas eu e você, a nossa geração, nós vimos o que o doutor Lucas usa a expressão, uma epidemia ou uma pandemia que atingiu o mundo todo. Desde 2019, a nossa geração viu a maior peste, a maior epidemia que surgiu no mundo todo, maior do que a peste negra, maior do que a gripe espanhola. Até então o mundo nunca tinha visto o que a nossa geração viu, uma peste que parou o planeta Terra. Os irmãos vão lembrar, quando o Covid-19 surgiu, e quando o mundo soube, quando as primeiras mortes começaram a acontecer, nós entramos em lockdown, ficar em casa, muitos não puderam ir trabalhar, sair de casa, e aí durante todo esse período, até hoje, segundo a OMS, mais de 7 milhões de pessoas morreram. Um dos sinais mais evidentes que estamos no tempo do fim, que a volta de Jesus se aproxima, e nós pensávamos que quando os evangélicos, nós, a igreja, passássemos por esse período, nós estaríamos com o coração mais fervoroso, nós seríamos mais fiéis a Deus, mas o efeito foi o contrário. Muitos deixaram de vir à igreja naquele período e não voltaram mais, e tantos outros parece que se anestesiaram. Queridos irmãos, de novo, nunca uma geração viu o que eu e você estamos vendo, ou seja, Jesus breve vem. Aleluia! Mas Jesus nos deixa mais sinais ainda. Jesus diz que haveriam guerras e rumores de guerra. Escute o que eu vou dizer. Segundo a ONU, de 1945 até hoje, 24, não houve um minuto de paz sobre a terra. Depois da Segunda Guerra Mundial, não houve um minuto sequer de paz sobre a terra. Enquanto nós estamos aqui hoje, existe guerra entre Israel e o Hamas, Israel e o Hezbollah.
Hezbolá, Israel e os Houthis e tantos outros inimigos ao redor, no Azerbaijão contra a Armênia, Rússia contra a Ucrânia. Estamos há mais de 2 anos vendo essa guerra, a guerra civil na Síria, no Iêmen, e rumores de guerra, a China e Taiwan, a Coreia do Norte, Coreia do Sul, a Venezuela ao nosso lado aqui, querendo invadir a Guiana Francesa. Irmãos, tudo isso é o que? Rumores, guerras acontecendo ao nosso redor e no nosso meio, enquanto nós estamos vivendo esse tempo. E a Bíblia Sagrada nos mostra, irmãos, algo extraordinário, que também somente a nossa geração viu até hoje. Quando nós lemos Ezequiel 38 e 39, fala sobre uma batalha, Gog e Magog. E essa batalha de Gog e Magog é um bloco de nações que invadirá Israel nos tempos do fim. Leia em casa de forma detalhada. E a Bíblia é clara, nos tempos do fim. Irmãos, essa guerra de Gog e Magog, ela é paralela ao arrebatamento da igreja. Entendemos que nós, como igreja, não veremos a guerra em si, mas nós veremos todo o desenho, todo o escopo dessa guerra. E o que aconteceu há poucos meses atrás, nós vimos a formação para essa batalha. Pela primeira vez, o Irã, talvez um dos maiores inimigos de Israel hoje, atacou, fez um ataque massivo contra Israel, lançando mais de 300 mísseis balísticos de cruzeiros, que são mísseis de 5, 6 metros de altura, e ainda o Hezbolá do outro lado, lançando também mísseis. Israel foi bombardeado, e a primeira vez que nós vimos a formação para essa batalha. Ao norte nós vemos a Rússia, que é um inimigo, vemos o Hezbolá atacando, vemos a Síria, vemos o Líbano, ao leste o Irã, ao sul os Houthis, o Iêmen, a Etiópia, e ainda a Turquia também ao norte. Irmãos, e a formação para a batalha de Gog e Magog. Quando eu vi esse vídeo, ou os primeiros vídeos que naquela noite começaram a circular no mundo todo, Irã está atacando Israel, eu pensei, meu Deus, quão próximo nós estamos da tua volta, Senhor. A nossa geração foi a única geração que viu o que Ezequiel profetizou há 2500 anos atrás. Só que, queridos irmãos, estamos no tempo do fim, mas ainda tem algo para acontecer. Por isso que nenhum desses mísseis caiu em Israel, nenhum desses mísseis. Por quê? Porque Israel tem o Iron Dome, porque os Estados Unidos ajudou. Não, irmãos, porque aquele que não dorme nem tosqueja tem guardado o seu povo. Aleluia. Mas o que nós vemos? Nós vemos uma rapidez nos sinais. Temos uma rapidez nos sinais, a terra se preparando, o diabo preparando, o espírito do anticristo está aí, mas ainda não é a hora, aleluia, mas os sinais estão aí à nossa frente. Guerras, rumores de guerra. Jesus deixou mais, Jesus deixou sinais na natureza, terremotos. Lucas disse coisas espantosas no céu e na terra, e a ciência explica que há tantos terremotos, porque as placas tectônicas do planeta estão em movimento como nunca antes. Não importa, é a terra bradando e dizendo: ei, Jesus breve vem, aleluia. Queridos irmãos, eu já disse aqui que a nossa geração viu o que nenhuma outra viu, uma grande epidemia. A nossa geração viu o que nem outra geração viu, a formação para a batalha de Gog e Magog. Mas a nossa geração viu outro sinal que nenhuma geração anterior viu, e eu falo de forma local aqui para nós. Todos nós vimos as enchentes que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul. Eu e você vimos, a nossa geração viu a maior tragédia que já aconteceu na história do Rio Grande do Sul. Até então era 1941, só que essa aqui sobrepôs em muito a tragédia de 1941. Enquanto eu estava acompanhando naqueles dias, eu vi uma reportagem que me chamou muito, mas muita atenção. É uma reportagem da Met Sul que está ali, e tantas outras reportagens. E essa reportagem da Met Sul, ela trazia como título ali: decamilímetro, ou seja, a enchente de 2024, ela ultrapassou, superou uma estimativa de recorrência de 10 mil anos.
Quando, irmão, saiu essa reportagem, 10 mil anos, me chamou a atenção e eu fui pesquisar. Quando se faz uma represa, e ali no Rio das Antas nós sabemos que tem algumas, que depois desaguam no Vale do Taquari. Quando se faz uma represa, se faz um estudo geológico em determinado quilômetros de área. Por que um estudo geológico? Porque o solo ele é composto por camadas, e a arqueologia faz desse estudo para identificar quantos anos, quantas gerações, quantas idades que se passaram naquele território. E esse estudo geológico fez então essa pesquisa, e eles entenderam que o solo revelava que houve em um momento em que a água ultrapassou toda aquela região, mas foi num período até 10 mil anos atrás. Uma vez, escutem bem. Então, a possibilidade de a água voltar aonde veio seria quase impossível, 0,1%. Por isso que se construiu essas barragens. Agora, quando eu ouvi isso, comecei a pensar, e os irmãos estudantes da Bíblia também vão lembrar, em que momento da história a água passou nesse mesmo local e muito mais além desses locais. Abra comigo o livro de Gênesis, capítulo de número 7. Gênesis, capítulo de número 7. Gênesis 7, versículo de número 11, amém? Amém? No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Quando, se uma única vez o solo revelou que água passou até ali há 10 mil anos atrás, que não são 10 mil anos, nós sabemos, mas enfim, num cálculo de milhares de anos, no dia em que as águas romperam e aconteceu o dilúvio. Então, queridos irmãos, o que nós vimos agora, somente aconteceu, segundo esse estudo geológico que o solo conta, talvez lá no dilúvio. Então nós vimos algo, claro, em proporção muito menor, mas o que aconteceu lá no dilúvio. Agora voltem para Mateus capítulo de número 24, versículo 38 e 39, que nós já lemos. Mateus 24, versículo 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, isso é muito revelador e muito emblemático. Jesus nos fala que os dias de hoje, que antecederiam sua volta, seriam parecidos aos dias do dilúvio, a imoralidade, uma geração relapsa, negligente. Mas o que me chama a atenção, que assim como Noé pregou e ninguém deu ouvido, nunca choveu, não vai chover agora, irmãos, lembram? Na maioria das cidades, os cálculos também eram catastróficos. Então, na maioria das cidades, a prefeitura usou de carros de som, anunciando às famílias próximas: saiam daí, a água vai chegar. Mas a maioria não saiu, e por isso muitos morreram. E por que eles não saíram? Porque nunca a água havia chegado até tal altura. Então isso foi um conforto, mas a água infelizmente chegou e foi uma catástrofe. Irmãos, é a mesma coisa. O Espírito Santo está bradando: Jesus breve vem. Os sinais estão se cumprindo, as sirenes estão tocando, mas a humanidade, ou nós, os evangélicos, os cristãos, parece que estamos despercebidos. Então nós, a nossa geração, também aqui, local, vimos a maior tragédia, a maior catástrofe no Rio Grande do Sul, o que nenhuma outra geração já viu. Então não precisa nós vermos mais nada, nós já vimos o suficiente para entender que vivemos os tempos do fim e que Jesus vem a qualquer momento. Amém, queridos irmãos?
Muito bem, Jesus nos deixa sinais naturais, natureza, guerras, fomes, pestes, a imoralidade, como já citamos, o esfriamento do amor, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, e Jesus nos deixa um sinal, que é o versículo 32 que nós também lemos. Jesus diz: ei, aprendam a parábola da figueira. Quando a figueira brota, quando os seus ramos brotam e as suas folhas se renovam, vocês sabem que está próximo o verão. Assim, quando vocês virdes todas essas coisas, todos esses sinais, saibam que eu estou próximo, que eu estou às portas. Queridos irmãos, o que é a figueira? A figueira, olhem aqui para mim, a figueira é Israel. Não temos tempo para mostrar isso pela Bíblia, mas vocês sabem, Israel é a figueira. Quando Jesus veio ao mundo, os judeus existiam como povo, mas como nação, eram tributários, vassalos dos romanos. Então Jesus está dizendo para eles: olha, entre os sinais, o mais contundente, o grande sinal que é considerado pela escatologia, é o brotar da figueira. Jesus diz: olha, quando vocês virem todos esses sinais, mas principalmente quando vocês olharem e verem que Israel voltou a ser uma nação, eu estou próximo, eu estou às portas. Queridos irmãos, de uma forma geral e ampla, nós vivemos os últimos dias desde o Pentecoste. Pois quando desce o Pentecoste, Pedro toma a palavra e Pedro diz: olha, isso é o que Joel profetizou, e acontecerá nos últimos dias. Esses últimos dias é o que Paulo chama de plenitude do tempo, ou seja, a era escatológica da igreja. E queridos irmãos, então desde o Pentecostes, de forma geral e ampla, nós vivemos os últimos dias. Mas existe um último tempo, mais delineado, mais restrito, mais imediato, que antecede a volta de Jesus, que é o brotar da figueira. Então olhem aqui para mim, quando que a figueira brotou? De forma milagrosa, é considerado pela ciência moderna, pela história moderna, um dos maiores milagres hoje. Quando que Israel brotou? 1948. Só que em 1945 Israel saiu de um holocausto, o povo judeu, estou falando de Israel como povo. O povo judeu saiu do maior genocídio que já viveu na história. Mais de 6 milhões de judeus mortos, assassinados por Hitler, pelo nazismo. Mas não foi só na Alemanha, também foi na Rússia, também nos países árabes. Então a conta é muito maior do que 6 milhões. Mas enfim, o povo judeu sai do holocausto dizimado, perseguido, morto, escravizado. E os que sobreviveram, a maioria deles raquíticos, magrelos, passando fome e necessidade. Aqui está apenas algumas fotos daquele período, até 1945, onde literalmente os judeus foram caçados, foram perseguidos, foram mortos, passaram por experiências terríveis. Quando a mortandade era exponencial, então se cavava valas gigantescas como essas para sepultar, enterrar os mortos, um em cima do outro. Passado algum tempo, quando não era mais viável cavar todas aquelas valas, então nos campos de concentração os judeus eram queimados, viravam cinzas literalmente, e aí não se sabe também quantos morreram dessa forma. Isso em 1945, olhando para 1945 era impossível Israel brotar, Israel voltar a ser uma nação, mas o Deus soberano que tem o controle na história, aleluia. Em 1947, a ONU entende que tem que ter uma medida reparatória para os judeus e autoriza uma criação de um Estado. Só que as discussões giraram em torno de vários lugares, inclusive na Argentina, por devido ter uma grande comunidade judaica. Mas a Bíblia diz que não, a figueira brotaria na sua terra, aleluia. Então, em 1947, houve a autorização da ONU, e em 1948, 14 de maio, de uma maneira milagrosa, extraordinária, David Ben-Gurion faz um pronunciamento, e a bandeira de Israel sobe no mastro. Depois de quase 2000 anos, Israel volta a ser nação, e depois de mais de 2700 anos, Israel volta a ser uma nação soberana, ou seja, a figueira brotou, a figueira floresceu, aleluia. Quando eu olho para esse texto, essa imagem me vem na lembrança. Aqui é o Jardim Bahá'í de Haifa. Essa foto fui eu que tirei, eu tive o privilégio de estar ali, e quando eu cheguei nesse jardim, para entrar nesse jardim,
jardim é preciso passar por detector de metais. É um dos jardins mais lindos do mundo. É algo lindo, fabuloso. Parece um paraíso esse jardim. E quando eu cheguei de frente para esse jardim, eu me lembrei na hora do brotar da figueira, pois eu entendo que essa imagem ilustra muito bem isso. Então a figueira brotou, a figueira floresceu, aleluia. Por isso, querido jovem, o ápice do que nós estamos vendo e vivendo é que nós, eu e você, a nossa geração, aleluia, está vivendo esse tempo descrito na Bíblia como o fim dos tempos. E isso nos leva a uma verdade irredutível: Jesus breve vem. Aleluia. Por isso, querendo nós ou não, acreditando nós ou não, gostando nós ou não, preparados nós ou não, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele está voltando, aleluia, aleluia, tudo está se cumprindo. Os sinais que Jesus deixou, de maneira sucinta e objetiva, eu trouxe aqui. Agora, o texto, ele continua, abra comigo, é uma IBJ, Mateus 24, versículo de número 33 agora. Os irmãos estão acompanhando? Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que estou próximo às portas. Queridos irmãos, todos nós sabemos o que é uma porta, é óbvio. A porta, ela faz parte desse ambiente, do ambiente dessa sala. E a porta, ela nos dá um sinal, a sinalização de que algo vai acontecer, abrir e fechar. Mas principalmente que ela faz parte do ambiente dessa sala. Qualquer porta dessa. O que Jesus está dizendo quando ele fala: olha, quando vocês virem todos os sinais e a figueira brotar, eu estou às portas. O que Jesus está dizendo? E aqui é lindo, é extraordinário. Queridos irmãos, quando Jesus está dizendo, quando acontecerem esses sinais, eu estou às portas, olhe bem para mim. Jesus está dizendo, quando acontecerem esses sinais, quando Israel brotar, de novo, um dos maiores milagres da história moderna, eu estou às portas. Jesus está dizendo, vocês já estarão vivendo o ambiente do arrebatamento. É isso que Jesus está dizendo. Agora vem uma pergunta: mas o que é viver o ambiente do arrebatamento? Viver o ambiente do arrebatamento é a natureza bradando, é os sinais, é as guerras, é os rumores de guerra. É eu e você estarmos aqui nessa noite falando esse assunto, discursando sobre esse assunto. É o Espírito Santo que está trabalhando na minha, na tua vida, no meu e no teu coração. Esse é o ambiente. Olha aqui para mim, eu faço uma conjectura, é uma conjectura minha, claro, apenas uma conjectura, entenda bem isso. Eu imagino que às vezes Jesus adentra no paraíso, que é onde estão os nossos irmãos que já partiram, que já venceram, e eles também aguardam o arrebatamento da igreja, mas eles já estão no estado de alegria, de paz, tem a presença de Deus lá. Mas eu imagino que Jesus adentra no paraíso, e uma pergunta é feita para Jesus. A igreja que já partiu, os nossos irmãos queridos, talvez eles perguntam para Jesus: Senhor, quando que será a tua volta? Estamos com saudade da igreja que está lá na terra ainda. Quando, Senhor, que será a tua volta? Eu imagino que Jesus diga: ainda mais um pouquinho de tempo, só um pouquinho de tempo. Eu imagino que Jesus se encontra com os discípulos, talvez com Pedro, e Pedro diz: mestre, quando que será o arrebatamento? Quando será o momento que nos encontraremos com a igreja militante que está na terra lutando ainda, mestre? E Jesus diz: calma, Pedro, ainda um pouquinho de tempo. Talvez Jesus olha para os anjos e os coros celestiais todos ensaiados, porque haverá uma grande festa no dia do arrebatamento. As trombetas serão tocadas, e talvez os anjos estarão ensaiando, e um hino, um louvor, adoração perfeita, e os anjos perguntam: Senhor, quando que será a tua volta? Quando que será o arrebatamento? E Jesus diz: calma, mais um pouquinho de tempo ainda. E conjectura minha, eu imagino Jesus ansioso no céu. Talvez o pai pergunta: filho, o que houve? E Jesus diz: pai, eu estou com saudade da minha igreja, já fazem aí 2000 anos, os sinais estão cumpridos, a figueira brotou, está lá, pai, eu estou com saudade da minha igreja. Quando será a hora? Mas chegará um momento que o pai, ele virá para o filho, para o Cristo, e ele dirá: filho, chegou a hora, pode ir buscar a tua igreja. E Jesus virá, aleluia, Jesus virá. Irmãos, é o acontecimento mais aguardado depois da primeira vinda de Cristo. Para cada uma vez que a Bíblia fala na primeira volta de Cristo, ela fala 8 vezes da segunda vinda de Jesus. Ou seja, Jesus breve
breve vem, aleluia. O texto continua, no versículo de número 34, Jesus diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Queridos, a que geração Jesus está falando? A geração dele? A nossa geração? A que geração? Quantos anos é uma geração na Bíblia? Depende do seu contexto. Para os antediluvianos eram 850 anos. Pós o dilúvio, Deus reduz a idade para 120 anos. Para nós hoje, Salmos 90 e versículo 10, 70 anos. Alguns chegam a 80 anos. Passar disso é enfado e canseira de salmista. Então, para nós, uma geração hoje é 70 anos. Então, não é para a geração dos discípulos, porque já se passou mais de 2000 anos. O que Jesus está dizendo? Olhem aqui para mim. Jesus está dizendo que em 70 anos, em uma geração, a figueira brotaria e todos os sinais aconteceriam. Muito bem, vamos fazer cálculos. A figueira brotou em que ano? 1948. Até 2024, 76 anos. Já passaram 6 anos e está tudo cumprido, tudo pronto, aleluia. Vejam a urgência dos tempos em que nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo esse ambiente do arrebatamento, então nós concluímos com propriedade que esse evento tão extraordinário, ele pode ser hoje, pode ser a qualquer momento. Acompanhe comigo esse texto, está aí no telão. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58. Você repita comigo quando eu der a pausa aqui, tá bom? Ou quando sublinhar essa palavra. Paulo diz: eis que vos digo mais alto, eis que vos digo mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. No dia da volta de Jesus, haverá uma grande festa. Tem gente aí no mundo que diz que crente não gosta de festa. Irmãos, a maior festa do universo está nos aguardando, nos esperando. Vale a pena renunciar a qualquer outra festa para participar dessa que está chegando. Aleluia. Paulo diz: eis que vos digo um mistério, e esse mistério está relacionado à última trombeta, porque no dia do arrebatamento, as trombetas serão tocadas, muitas, não sabemos quantas, essa aqui não tem nada a ver com a trombeta do juízo, essa aqui é para a igreja, para nós, então muitas serão tocadas, mas haverá uma última, e quando essa última for tocada, é aquela que nós ouviremos, e veremos os céus abertos, e teremos o nosso corpo transformado, seremos arrancados daqui, e nos encontraremos com o nosso Senhor, com o nosso Mestre. Então o mistério está envolvido com a última trombeta, e quando nós olhamos para a última trombeta, o que envolve a última trombeta? Irmãos, a última trombeta, ela envolve um momento de despedida dessa terra, aleluia, será a despedida dos salvos dessa terra. Quando se fala em algo referente ao último, sempre se associa a despedida, o último abraço, a última palavra, o último adeus. E quando nós olhamos para isso, queridos irmãos, a despedida é um dos momentos mais dolorosos que o ser humano vive. Por isso que geralmente nós não estamos prontos para despedidas. Enquanto eu falo aqui, talvez alguém está lembrando de uma despedida que teve, alguém que partiu, alguém que foi embora, ou alguém que veio a falecer. Quando olhamos para a história, nós vemos despedidas indeléveis na história. Tem vídeos até hoje dos soldados indo para a Segunda Guerra Mundial, se despedindo das suas noivas, as noivas abanando um paninho, chorando, e a maior parte daqueles soldados nunca retornaram. Temos fotos e vídeos de pessoas adentrando no grande navio Titanic. Na primeira viagem afundou, e a maioria daquelas pessoas nunca retornou. Estão nos anais da história. Eu me lembro no World Trade Center, quando as torres gêmeas desabaram. Depois, quando as notícias correram, uma das notícias que eu nunca mais esqueci, foi um telefonema de uma mulher que estava dentro das torres. Ela ligou para o marido, e ela, depois esse áudio ficou gravado e os jornais noticiavam, e ela disse para o marido: olha querido, eu não sei o que aconteceu aqui, houve um barulho muito grande, parece que tem fumaça, parece que tem fogo, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas não importa o que aconteça, se talvez eu nunca mais venha lhe ver, meu amor, mas eu quero que você saiba de algo, que eu te amo.
e se despede do seu esposo, nunca mais viu ele. Aquela despedida ficou marcada. Então, queridos irmãos, a última trombeta será a despedida mais dolorosa dessa terra. Não para a igreja, não para os salvos, porque nós estaremos com Cristo. Lá não há mais dor, não há mais tristeza, não há mais saudade. Mas dolorosa para aqueles que ficarem aqui, para aqueles que brincaram com o Evangelho, para aqueles que não ouviram o que o Espírito Santo está bradando nos últimos dias em que nós estamos vivendo. Por isso que Paulo diz que é num piscar de olhos para o mundo, porque não dará tempo para se arrepender, não dará tempo para fazer um concerto, para pedir perdão. Então a última trombeta nos revela que haverá um último culto. Talvez seja hoje o último culto. Você já pensou para parar nisso? Gera um medo no coração ou gera uma alegria? Tem que gerar alegria no nosso coração. Eu e você somos salvos pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Não é pelos nossos méritos, pelas nossas obras, mas é por aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. O que Ele requer de nós é obediência, é fidelidade, isso sim. Pode ser o último culto hoje. Então nos revela que haverá um último culto, que haverá um último louvor cantado, que haverá uma última mensagem, que haverá um último convite. E pode ser hoje, pode ser hoje. Haverá uma última palavra da mãe, do pai: filho, aceita Jesus. Filho, faz um propósito de fidelidade com o Senhor. Filho, não brinca, filha, não brinca. Vamos para a igreja. Quantos pais chorando em casa pelos filhos e pelas filhas. Talvez você entrou aqui, talvez um tanto parado na fé, talvez até resistente à palavra de Deus, resistente à igreja. Você não está aqui, eu não estou aqui por acaso. O Espírito Santo trouxe cada um de nós aqui nessa noite. Eu sempre digo, quem dera fosse num culto como esse, em que nós estamos aqui louvando, adorando seu nome, de repente o céu se abre, nós ouvimos a trombeta e nós somos arrancados dessa terra, aleluia. Será um momento de tristeza, uma dolorosa despedida para o mundo, para os que ficarem. Não haverá tempo de dar um abraço no pai e na mãe. Eu sempre digo, queridos, que momentos ou horas depois do arrebatamento, as nossas igrejas vão estar lotadas de pessoas, porque segundo algumas estatísticas, a igreja desviada é maior que a igreja militante. Então pessoas que estão afastadas, ou pessoas que, como eu disse antes, brincam com o evangelho hoje, quando entenderem que sumiu o pai e a mãe, que sumiu crianças, as escolinhas, as crianças desapareceram, sumiram, essas pessoas virão correndo para dentro da igreja, se jogarão de frente para esse púlpito e dirão: Jesus, eu te aceito agora. Aonde está papai? Aonde está mamãe? Aonde está a família? Aonde está o pastor? Aonde está a igreja? O mundo perguntando, redes de televisão, CNN, BBC, Globo, abrindo plantões 24 horas. O mundo está em desespero. Sumiram milhares de pessoas, crianças desapareceram, pais estão horrorizados, filhos estão horrorizados. O mundo está em desespero. O que aconteceu? Quem conhecia a palavra vai saber o que aconteceu. Jesus veio, Jesus voltou e levou o que tinha de mais precioso nessa terra. Será um dia talvez comum como o dia de hoje, um dia que nós viemos até um culto como esse, participamos aqui, louvamos, adoramos a Deus, vamos para casa, talvez no caminho da rua, a trombeta toque e nós sejamos arrebatados, talvez quando chegamos em casa antes de dormir, ou talvez na madrugada, ou talvez no acordar pela manhã. Quantos que estarão na rua caminhando, de repente a trombeta vai tocar e vai ser arrancado. Quantos que estarão almoçando num restaurante, o garçom vem e faz o pedido, vai até lá, quando traz, chega ali, a pessoa desaparece, onde está? Ou talvez outros com os pratos já à frente sumiram. Um dia em que incrivelmente, as irmãs ou os irmãos que estavam lá na cozinha, cozinhando, fazendo feijão, arroz, de repente fica lá, sozinho cozinhando, e desapareceu quem estava ali. Um dia que o carteiro não veio trazer a carta, um dia que o ônibus não veio buscar os passageiros, um dia que o porteiro não veio abrir o prédio, um dia em que o médico vai até o hospital, o paciente
paciente não está mais ali. Um dia em que milhares e milhares de pessoas sumiram, o que aconteceu? Jesus voltou e levou o que tinha de mais precioso neste mundo. Por isso será o dia do arrebatamento, será com grande poder. Paulo diz que nós seremos arrancados dessa terra, o nosso corpo será transformado. Tem momentos que o diabo se levanta e luta contra a igreja, ele tenta resistir às nossas bênçãos, mas naquele dia não haverá diabo, não haverá demônio que poderá impedir a volta de Jesus. Ele virá. Será um dia em que nós o veremos face a face, será um encontro pessoal. Irmão, você já parou para pensar nisso? Se sentir a presença do Espírito Santo aqui é tão bom, é ou não é verdade? Imagina ver Jesus face a face, aleluia. Por isso que João diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. E Jesus diz que naquele dia, Ele abrirá os braços e dirá para nós: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que vos tenho preparado desde a criação do mundo. Aleluia. Um dos problemas da nossa geração é que nós perdemos o amor pelo céu, a saudade do céu, a saudade da volta de Jesus. Pastor Joel, a irmã Raquel, nossos pastores, se criaram há tantos anos na igreja. Essa nossa geração aqui, não é, pastor Joel, foi uma geração que amou a volta de Jesus, que quando falavam no céu choravam. Aleluia. Hoje o diabo, o mundo tem tentado tirar a esperança do céu, a saudade do céu. Um dia alguém me questionou num seminário de escatologia falando isso, e disse: pastor, nós sentimos saudades de pessoas que passaram, de lugares aonde fomos, lugares que conhecemos, mas como vamos sentir saudade de um local que nunca vimos? E eu disse: porque pela fé, aleluia, pela fé. Mas tem um detalhe muito maior. Quando eu e você aceitamos a Cristo, o Espírito Santo faz a regeneração em nós, o novo nascimento, e eu e você passamos a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está morando em mim e você nessa noite, você tem a presença do Espírito Santo. Agora olha aqui, o Espírito Santo é que nos faz sentir saudade do céu. O Espírito Santo é que nos faz sentir saudade de casa, porque Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não entrou no coração do ser humano, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas aí Paulo diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito prescruta todas as coisas, até mesmo o coração de Deus. Então o Espírito Santo que está em nós, ele veio de lá, ele sabe o que tem lá, ele sabe da glória, da alegria, ele sabe que é maravilhoso, ele sabe que é lindo, ele sabe que é extraordinário. O Espírito Santo sabe o que é a nossa casa, ele faz gerar em mim e você saudade de casa. Aleluia. Tem um hino que nós cantamos muito, né, nos dias de hoje. Volta logo, Jesus, vem me leva pra casa, o céu é meu lar, o céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus, tenho saudade de casa, o céu é meu lar, o céu é minha morada. Você pode dizer: volta logo, Jesus, o céu é meu lar, tenho saudade de casa. Denube, Açui, Decanto e Manar. Que o Espírito Santo derrame nessa noite saudade de casa no nosso coração. Que o Espírito Santo derrame nessa noite saudade de Jesus. Que o Espírito Santo derrame nessa noite amor pela sua volta, pelo arrebatamento. Vivemos os últimos tempos, vivemos os últimos dias. A volta de Jesus é a qualquer momento, inclusive
inclusive pode ser hoje, pode ser agora. Irmão, se Jesus voltar agora, como nós queremos ser encontrados, aleluia, em adoração, em gratidão, em amor, dizendo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro. Não importa como você chegou aqui, importa como você está, o propósito que você faz e o teu coração, aleluia, aleluia. Vivemos os últimos tempos, estamos vivendo os tempos do fim, amém? Os irmãos compreenderam? Houve essa compreensão? Você entendeu que Jesus vem a qualquer momento? Amém? Depois o pastor Bruno vai dar sequência a esses estudos, esse assunto. Aqui eu quero encerrar. Só que eu quero encerrar, queridos irmãos, moços, jovens, moças que estão aqui. Se nós entendemos que vivemos os últimos tempos e que Jesus vem a qualquer momento, como nós decidimos viver esses últimos tempos? Desde criança, e eu nasci num lar cristão e tenho propriedade para falar isso, eu ouço: está vindo um grande avivamento para o Brasil, está vindo um grande avivamento, e nunca veio esse avivamento. Sabe por que não veio? Pode ser que venha, mas sabe por que não veio? Porque não é um sinal que antecede a volta de Jesus. Sinal que antecede a volta de Jesus é imoralidade, é esfriamento do amor, é apostasia, abandono, desvio da fé. Mas agora, para aqueles que se colocarem na presença de Deus, esses receberão o derramar do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 2, do 1 ao 4, a cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Os judeus que vieram para as festas pensaram: estão bêbados, estão loucos. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 2, Pedro toma a palavra e diz: ninguém está louco aqui, ninguém está bêbado. Isso é o que Joel profetizou, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. Há uma promessa para nós: vossos jovens terão visões, terão visões, terão visões. Quem aqui nessa noite tem visão de ser um moço usado por Deus, de ser uma moça usada por Deus? Quem aqui nessa noite quer viver esse último tempo, mas se colocando à disposição do Espírito Santo e dizendo: Espírito Santo, eu quero ser cheio da tua presença. Não importa se você escolher ser um advogado, ser um médico, ser um dentista, ser um empresário, não importa, mas seja um médico cheio do Espírito Santo, um advogado cheio do Espírito Santo, um empresário cheio do Espírito Santo. Aleluia. Mas assim como nós perdemos o desejo do céu, muitos não querem mais essa presença do Espírito Santo. Muitos não buscam mais a presença do Espírito Santo. E deixa eu te dizer uma coisa: quando nós buscamos essa presença, quando nós pedimos: Senhor, me enche da tua presença, Deus se agrada, Deus avaliza esse pedido. Você sabia disso? Quando nós olhamos para a história de Elias e Eliseu, Elias está prestes a subir ao céu, Eliseu está seguindo Elias, era o sucessor. E aí Elias ousa fazer uma proposta para Eliseu: Eliseu, pede o que tu quiseres antes que eu seja tomado de ti, que eu te darei. Ele não coloca nenhum condicional. E aí Eliseu olha para ele. Aleluia, que venhamos ser uma geração como Eliseu. Eliseu diz: Elias, tá bom, eu quero porção dobrada do Espírito que há sobre você. Elias diz: dura coisa tu pediste. Mas ele não tinha colocado condicional. E aí ele coloca: se tu me vires quando for tomado de ti, assim se fará, se não, não se fará. Ele colocou um condicional porque ele entendeu que poderia não acontecer. Só que aquele pedido vinha de um moço que estava entendendo o momento em que ele estava vivendo, e que ele precisava da presença do Espírito Santo.
E eles estão caminhando e atravessam o Jordão. Elias diz: fica aqui em Gilgal, eu vou até Jericó. Não, onde tu fores eu vou. Chegaram em Jericó: fica aqui que eu vou até o Jordão. Não, onde tu for eu vou. Fica aqui que eu vou atravessar o Jordão. Não, aonde tu fores eu vou, meu Senhor. E quando eles atravessam o Jordão, atravesse o Jordão essa noite. Quando eles atravessam o Jordão, um carro de fogo separa os dois. Elias é levado ao céu num redemoinho, e a capa de Elias se solta e ela vem sobre Eliseu, e Eliseu está vendo Elias subir, e os olhos de Eliseu estão dizendo: eu estou vendo você subir, haverá porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Uma geração cheia do Espírito Santo. Eu e você, nós não vivemos esse tempo por acaso. Há um propósito, foi para esse tempo que Jesus nos chamou. Então o que significa isso? Que o Espírito Santo conta comigo e contigo. Vamos ficar em pé. O Espírito Santo conta comigo e com você. Mas aí vem a pergunta: nós queremos ser cheios do Espírito Santo? Como nós vamos viver esses tempos do fim? Como nós vamos viver esses últimos dias? Que venhamos viver cheios do Espírito Santo. Olhem bem aqui para mim. Moody é um dos heróis da fé, do livro Heróis da Fé. É uma das figuras mais comentadas, uma das figuras que a sua biografia é mais lida. Moody foi o homem que ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Moody. Como começou a história desse homem? Com 17 anos ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus, ele tinha uma loja, uma sapataria, estava lá fazendo, remendando, costurando sapato. De repente Moody foi convidado por um teólogo da época chamado Varley, sobrenome Varley. E eles foram ouvir Spurgeon pregar. Lá na Catedral Metropolitana, Spurgeon pregando para 15 mil pessoas. Enquanto Spurgeon pregava para 15 mil pessoas, abaixo do púlpito ele colocava 300 pessoas em oração enquanto ele pregava. E quando Spurgeon sentia que a mensagem estava fluindo, ele batia o pé, e aí quem estava embaixo entendia: tem que orar com mais intensidade, aleluia. E o Espírito Santo ia trabalhando. E num culto como esse, Moody com Varley foi ver Spurgeon pregar, e Moody está admirado, está estonteante vendo Spurgeon pregar, o príncipe dos pregadores. Enquanto ele está admirado, Varley olha para Moody, vendo a sua admiração, e diz: ei Moody, você sabe quem está fazendo isso com Spurgeon? E Moody olha: quem? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aí Varley disse: Moody, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de uma alma, de um homem, de uma mulher completamente entregue a Ele, dependente do Espírito Santo e controlado pelo Espírito Santo. Moody olhou para Varley: se é o Espírito Santo que faz, então eu quero ser esse homem. Aleluia. Passou poucos anos, Moody ganha notoriedade em toda a América, Inglaterra, Reino Unido, e o seu nome, o Espírito Santo vai soprando como um homem cheio do Espírito Santo. Na primeira vez que ele foi convidado para pregar na Europa, num grande evento, quando levantaram o nome de Moody para pregar, os organizadores disseram: para que trazer alguém da América? Não temos bons pregadores aqui na Europa. E aí alguém disse: por acaso esse homem controla o Espírito Santo? E aí os coordenadores do evento disseram: não, ele não controla o Espírito Santo, mas o Espírito Santo controla ele. E Moody foi o homem que ganhou mais de 1 milhão de almas. Eu quero encerrar aqui essa noite fazendo um convite ousado a você, moço e moça, que quer receber mais do Espírito Santo nessa última hora, que quer ser mais cheio do Espírito Santo nessa última hora, que quer viver essa última hora se colocando na dependência total do Espírito Santo, sendo um vaso de honra, de glória, de bênção usado nas suas mãos. Então o convite é para mim, para você. Quem quer ser ainda mais usado pelo Espírito Santo, quem quer receber mais do Espírito Santo, quem quer atravessar o Jordão nessa noite, convido: vem aqui diante do altar que nós vamos orar, e o Espírito Santo de Deus vai ser derramado de maneira ainda mais gloriosa sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, para mim, para você que queremos fazer a diferença nos tempos do fim, para nós que queremos, aonde nós formos, ainda mais nós termos a presença do Espírito Santo, lá na escola onde
nós estivermos, lá na universidade, aonde nós estivermos, lá no nosso emprego, aonde nós estivermos, lá na família, aonde nós estivermos. Irmãos, moço e moça, não precisa nós ganharmos o mundo, não. Deus tem um chamado específico para cada um, mas que aonde nós formos, nós possamos ser mais usados, ser mais cheios pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, e Ele está aqui nessa noite, enquanto o conjunto se prepara para cantar um louvor. Aleluia, são só esses que querem receber mais do Espírito Santo. Vem mais para frente aqui, queridos, por favor. São só esses que querem fazer a diferença nessa última hora. Será que o Espírito Santo está ardendo aí no teu coração, irmão, irmã? Será que a saudade do céu está ardendo no teu coração aí nessa noite? E se a trombeta tocar agora, como está? E se o céu se abrisse agora, nós subiríamos ou nós ficaríamos aqui olhando para os lados, olhando para as paredes? Não, não, não. O Espírito Santo, Ele está bradando, Ele está bradando. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas antes dele voltar, tem algo ainda a ser feito. Ele tem ainda um propósito comigo e contigo, com essa juventude de Caxias, com a nossa igreja, aleluia. Não é por acaso que nós estamos nesse tempo, não é por acaso que nós estamos aqui, não, mas há um propósito nisso. Os moços podem cantar um louvor e logo nós estamos orando. Enquanto eles cantam ali, peça: Senhor, me usa nas tuas mãos, derrama sobre mim o teu Espírito Santo, Jesus. Tão desejado aqui, aleluia. mas nada se compara. Enche-nos, Espírito Santo, com a glória que onda maçu de canto e maná, lembra lá e de canto e managaçuia. Aleluia. eu não sou. É Ele quem faz, é Ele quem usa, é Ele quem levanta, é Ele quem enche da sua presença, da sua glória. Talvez tem moços aqui pedindo o batismo. Peça, peça. O Espírito Santo pode lhe batizar nessa noite. Eu não sou. Aleluia. Pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Oh, glória! Oh, glórias! O Messias aguardado, Ele vem me Oh, glórias! Vai queimando, Senhor, vai trabalhando. Vai trabalhando, Senhor. Ele vem me buscar. Aleluia. E Jesus, tomando a palavra, disse uma parábola: bem-aventurado é o servo que quando ele voltar, achar fazendo assim. Pedro vai dizer: sabendo, pois, que vai perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser? Que pessoa vos convém ser? É a pergunta nessa noite para você. E eu sei que você está aqui porque fez uma decisão. Você quer ser diferente. Você quer ser cheio do Espírito Santo. Você não vai estar mais conformado com esse mundo, mas vai estar com a presença de Deus na tua vida. Dama calabaçúvia marraça. Ebagaçúvia mandarai. O Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na tua presença nesta noite. E tu estás te movendo aqui nos corações, porque estamos vendo lágrima nos olhos aqui, Senhor, como sinal de quebrantamento, Senhor, na tua presença. Agora, Senhor, glorifica o teu nome, Pai, em nome de Jesus.
Nós queremos ser a geração, Senhor, que vai contemplar a Tua glória. Nós queremos ver a Tua maravilha, Senhor. Nós queremos ouvir aquela palavra: vinde, bendito de meu Pai, possuir o reino que você está preparado. Agora, Senhor, passa aqui em cada coração e faz uma obra. Perdoa agora, Senhor, aqueles que estão com o coração quebrantado diante de Ti. Perdoa, Senhor, as falhas, nossas fraquezas. Sim, agora, Papai, em nome de Jesus, confirma a Tua presença, a Tua glória na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Que esta noite seja marcada em nossas vidas, porque, Senhor, nós cremos e sabemos que é real. A Tua volta é verdade, é fiel e é verdadeira. Em nome de Jesus. Em breve Jesus do céu vai aparecer. Aleluia. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a Dê um minutinho de adoração. Adore a Ele, adore, adore. Adore Ele agora. De olhos, Dê um minutinho para Ele agora. mas a igreja será arrebatada. Oh, glória. Piscar de olhos, glória. acontecerá. Oh, glória. A igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Oh, aleluia. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve, cante, cante. Aleluia. Glória a Deus, dê liberdade ao Espírito Santo. Aleluia. Breve Jesus, o céu vai aparecer e todo joelho se Aleluia. dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja, Mas a igreja aleluia. será arrebatada. Glória a Deus. Num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. O Messias aguardado, Aleluia. Ele vem me buscar. Ele vem, ele vem, ele vem. O Messias Aleluia. aguardado, Ele vem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dizer todos juntos, Maranata. Diga, Maranata. 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 Ora vem, Senhor Jesus. Eu creio que muito em breve, Jesus virá. Não importa se o mundo crê ou não crê, não importa se você crê ou não crê, Ele virá. Aleluia. E Ele não tardará. Glória a Jesus. Já estaríamos encerrando,
Queremos agradecer a presença de todos e louvo a Deus pela vida do pastor Alex. Conheço o Alex desde que ele era menino e ele sempre teve o desejo de ser pregador, de ser pastor. Por isso que eu quero que todos vocês tenham o desejo de serem médicos, de serem advogados, de serem engenheiros. Mas como eu gostaria que essa geração tivesse o desejo de ser um obreiro na casa de Deus, de ser um pastor, de ser um evangelista. Parece que se perdeu isso. Mas eu sempre vi na vida do Alex esse desejo, e o Senhor cumpriu na vida dele. Que você tenha esse desejo também. Por isso eu louvo pela vida do Alex. Hoje eu tive prova que realmente nós estávamos na direção de Deus, de convidar ele para abrir esta EBJ. Amanhã tem mais. Antes de passar para minha esposa, amanhã tem mais. Amanhã às 19h30 nós vamos ter o segundo dia da nossa EBJ, amanhã com o nosso pastor Bruno Garbim. Amanhã vai ter o grande coral de jovens também, vai estar louvando ao Senhor. Por isso venha, como o pastor disse, venha cedo, garanta já o teu lugar, não fique em casa, convide alguém. Quem sabe você viu alguém que não veio hoje, não pôde vir, convide para vir amanhã. Amanhã vai ter algo tremendo da parte de Deus aqui, eu tenho certeza absoluta disso. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe vocês que vieram. O coral amanhã, 18 horas, tá? Vocês que vão estar cantando no coral, amanhã por volta das 18 horas, estejam aqui para dar uma passagem de som, passagem nas vozes, e tenho certeza que o Senhor estará usando a vida de cada um que aqui vier. Paz do Senhor, eu só quero fazer as considerações finais. Quero agradecer a Vanessa, né, que hoje o culto estava à direção das meninas. Muito obrigada, Vanessa. Também as meninas e os rapazes que ficaram na portaria. A gente também quer agradecer o Alex, vem aqui. A gente tem uma lembrancinha. Tudo que eu ia falar, meu marido falou. A gente foi colega da IBD. Hoje eu estava me lembrando essa semana, Alex, que era eu, tu e a Cris, né? Era a Prof. Mari e a Marília. Era chuva, sol, mas estava nós três lá. E eu me lembro que tu sempre dizia que tu tinha desejo de pregar a palavra. E Deus cumpre o desejo do coração, né? Basta a gente ser fiel e buscar Deus, que Ele cumpre o desejo do coração. Eu quero convidar o Joézer, então, passar aqui e entregar uma lembrancinha para o Alex. É simples, mas é do nosso coração, tá? Glória a Deus, que Deus abençoe o Alex. Quantos vão orar pelo Alex? Os do Serrano já devem estar orando, né? Espero que sim, né, Alex? Não, os do Serrano já estão orando. Então, quem sabe você nunca orou pelo Alex? Hoje, quando chegar em casa, dobre teu joelho e ore pelo Alex, né? Que o Senhor continue abençoando ele, que o Senhor continue guiando ele e que ele possa prosperar na vida ministerial cada vez mais. Esse é o nosso desejo, Alex. Sabe que eu tenho um apreço muito grande por ti e que Deus venha abençoar a cada dia mais. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos vão vir amanhã? Aleluia. Agora estão no compromisso, né? Levantou a mão, Jesus está vendo. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer e tenho certeza que amanhã será extraordinário o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, tá bom? Tem as meninas da mídia aqui, quem sabe elas vão pegar vocês aí para, né, falar alguma coisa, então se prepare, né? Passe um perfume aí, ou perfume não sai, né? Perfume não aparece, né? Não, né? Nos vídeos? Não, mas não tem problema. Vai do jeito que você está mesmo, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus, e depois o pastor Joel vai estar nos abençoando com a bênção final, e aí nós estaremos encerrando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, pela sua presença tão real no nosso meio. Te damos graças, Senhor, porque por tudo aquilo que o Senhor fez hoje, pela tua palavra, que nos mostrou mais uma vez, Senhor, que muito em breve o Senhor virá nos buscar, irá nos levar desta terra, mas que possamos, Senhor, estar sempre
todos os dias nesta expectativa, vivendo como o Senhor viesse hoje para nos buscar. Eu te louvo por tudo que o Senhor fez e tenho certeza que amanhã, se o Senhor não voltar, estaremos aqui para o segundo dia da nossa EBJ, e eu peço que o Senhor venha abençoar todos os nossos queridos que estarão retornando para os seus lares. Guarda, proteja, livra dos homens maus, e que possamos, Senhor, ir em segurança para o nosso lar, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Estenda as suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós. E nós dizemos amém. Recolhe o teu peito, a tua bênção, e cumprimente o irmão do teu lado, viu? Foi? Paz do Senhor, queridos irmãos, iniciamos hoje a nossa EBJ 2024. E não podia ser diferente, né? Cheia da presença do Senhor. E nós tivemos uma explanação maravilhosa da palavra de Deus sobre os fins dos tempos. Nós estamos aqui com o pastor Alex, que iniciou essa noite. E pastor, eu gostaria de saber do senhor qual a sua experiência pessoal com Deus, né? E de que forma que ela influenciou a palavra de hoje. Muito bem, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Foi uma alegria estar aqui com vocês, com a nossa juventude, com os nossos coordenadores, com os demais líderes. E o assunto, então, é um assunto muito contemporâneo, né? Os últimos dias, o fim do tempo, o final dos tempos. E esse assunto, como eu nasci num lar cristão, desde criança, né, eu vim de uma geração que muito se falava sobre a volta de Jesus, se ensinava. Então, desde cedo veio aquele desejo no coração. E aí, desejo de conhecer e de aprender mais sobre a volta de Jesus. Então, logo que eu comecei a aprender a ler, eu já me interessei sobre esse assunto, a volta de Jesus, a escatologia, os eventos finais. E também conheci pessoas da minha época, né, que também pregavam muito sobre a volta de Jesus. E foi um assunto que sempre despertou, né, essa curiosidade, esse desejo. É um assunto um tanto difícil, às vezes, de se falar, de se comentar, mas desde cedo eu pesquisei, busquei, fui atrás, e hoje nós falamos muito sobre esse assunto, né? E é o que nós vemos, o que está acontecendo ao nosso redor. Amém. Pastor, o senhor tem uns 2 ou 3 livros ou recursos para indicar para quem está nos ouvindo que possa aprofundar melhor o assunto de hoje? Por exemplo, a Chamada da Meia-Noite é um site, eles têm muitos livros que falam sobre escatologia, o assunto de hoje, o fim dos tempos, o fim dos dias. Então, quem quiser acessar lá, acesse o site Chamada da Meia-Noite. E ali tem uma dezena de livros, todo o material deles são bons, né? Eu conheço a maioria do material da Chamada, são ótimos. Quem lê, quem buscar, vai gostar de todo aquele material, e é muito bom. Maravilha, pastor. Muito obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe.
Nós estamos aqui com o pastor Bruno Garbim, que vai explanar a palavra do Senhor amanhã e domingo, sobre o mesmo tema, né? Tempos do fim. Pastor, hoje a gente iniciou então uma explanação sobre os tempos do fim, sobre escatologia. Qual que é a expectativa e o que os irmãos podem esperar para amanhã e domingo? Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, que alegria poder estar convosco aqui. Hoje o pastor Alex foi muito usado por Deus, uma palavra que veio diretamente do trono de Deus, uma palavra profunda, bíblica e profunda. E eu quero deixar também aqui um recado aos irmãos que não vieram, convidar para eles estar aqui conosco, porque amanhã e domingo nós também estamos com uma expectativa muito grande para aquilo que Deus vai continuar fazendo. Deus fez muita coisa hoje e nós acreditamos nessa continuidade. Deus tem algo especial para a nossa vida. Os irmãos de Caxias, da Almadice, nosso convidado especial, crendo que Deus tem ainda algo especial para nós. Prazer estar convosco. Amém. Deus abençoe, pastor. Muito obrigada. Continuidade com as nossas entrevistas aqui na nosso primeiro dia de EBJ. Nós estamos com a irmã Márcia e nós queremos saber, irmã Márcia, qual que é a mensagem que foi ministrada nesta noite que gravou no seu coração, que ficou gravada no seu coração. É sobre os últimos tempos, né? Jesus está voltando, igreja, e nós temos que estar vigiando, né? Porque essa palavra bem condiz com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, Jesus tem falado através da natureza e a gente está vivendo agora no Rio Grande do Sul, né? Tudo isso. Então, que fica de um alerta, vigiai, porque não sabem nem o dia, a hora que o Senhor Jesus voltará, né? Então, que amanhã estejam aqui, porque vai ser mais bênção ainda, né? Amém, glória a Deus. E qual que é a tua expectativa para os próximos cultos? É só vitória. Quanto mais a gente se chega pertinho de Jesus, mais Jesus chega perto de nós, né? Então, conto com vocês. Amanhã, né, estejam aqui em nome de Jesus. Amém. Fica ligado que já voltamos com mais entrevistas.
Nós estamos aqui com o nosso líder de jovens do bairro Serrano, o irmão Eduardo. Irmão Eduardo, nós gostaríamos de saber de ti qual que é a mensagem que foi ministrada hoje, né, que mais te captou, mais captou o teu coração. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo. Uma mensagem que ficou gravada, um trecho que o pastor Alex falou, foi que Jesus vem, não importa se estamos preparados ou não, se estamos andando em vigilância ou não, se acreditamos ou não, Ele vem. É isso que ficou gravado, né? Independente do que, como estamos vivendo, Ele vem, isso é fato e é imutável, né? Amém. E o que você vai, a partir dessa mensagem, né, da palavra que foi ministrada nessa noite, o que você pretende aplicar na tua vida espiritual? É o andar preparado, né? Como esse trecho falou muito forte ao meu coração, ele vem, independente de como eu estou andando, preciso levar a minha vida mais espiritual mais a sério, né? Andar preparado, andar vigilante, estar atento a todo momento e buscar uma vida próxima de Deus, né? Diariamente. Amém, muito obrigada. E fica o nosso convite, né, Eduardo? Para amanhã e às 19 horas. E no domingo você estar conosco acompanhando pelas redes sociais. Ou então venha até a Igreja Matriz para a nossa EBJ 2024. Deus te abençoe. Nós demos uma corridinha aí para pegar uma jovem, para falar com ela e pedir, Milena, qual que é a tua expectativa para o culto de amanhã e para o culto de domingo? Eu tenho, para o Senhor, eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas entre nós, como Ele já tem feito, como Ele já nos mostrou, e a gente ainda vai viver o extraordinário. Amém, Deus abençoe. Muito obrigada. E no culto de hoje não tinha apenas adultos, idosos, mas também tinha crianças. Nós estamos com a Isabelle. Isabelle, quantos anos tu tem? Eu tenho 8 anos. E com quem que você veio nessa noite? Eu vim com minha família. Com a tua mãe, teu pai? Eu vim com minha mãe, meu pai e minhas irmãs. Ah, muito legal. E você gostou do culto de hoje? Sim. O que mais te chamou a atenção que o pastor falou? Eu gostei da pregação que ele fez, que
e era sobre o fim do mundo. E às vezes eu gosto de falar sobre isso. Muito bem. E se hoje e amanhã e no culto de domingo, você pretende convidar algum amigo seu? Eu pretenderia, mas daí pouca gente na minha sala é crente. Mas aí você pode servir de testemunho de Jesus para os seus amigos, né? Uhum. Que daí minha mãe amanhã vai trabalhar, mas eu posso ir no domingo também. Muito bem. Então você gostaria de convidar quem está nos ouvindo ali para prestigiar o culto de amanhã e de domingo, pode ser? Convida comigo? Então tá. Então amanhã e domingo você é o nosso convidado para acompanhar e cultuar a Deus em mais uma EBJ 2024 da Umadix Caxias do Sul. Deus te abençoe.